Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Encontrou aí? Amém ou não amém? Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de quem? Da glória de Deus. Quem foi que restabeleceu a aliança entre o homem e Deus? Quem foi que fez o restabelecimento da aliança entre o homem e Deus? Jesus. As pessoas foram reconectadas com Deus por meio de Jesus Cristo. E eu quero sempre reafirmar, por meio de Jesus Cristo e não por meio dos méritos. A reconexão com Deus, ela nunca se dá por meio dos méritos, que cada um tem. Cada um pode ter seus méritos, cada um pode desenvolver suas habilidades, mas a reconexão com Deus, ela não se dá em hipótese alguma, em momento algum, por causa dos méritos que cada pessoa possui. Mas essa reconexão é puramente pela ação exclusiva de Deus. Deus, ele toma a iniciativa, é Ele quem dá o primeiro passo para poder fazer a reconexão, e Ele faz essa reconexão por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o centro. Fora de Jesus Cristo, qualquer outra ideia é maligna. O que a gente quiser colocar acima de Jesus Cristo ou complementar é maligno, é religiosidade humana. Então, Deus reconectou as pessoas com Ele por meio de Jesus Cristo. Agora o texto também diz que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Você pensa ser alguém de bem? Você é uma pessoa de bem? Sim ou não? Sim. E por que você é uma pessoa de bem? O caráter? Você é uma pessoa de bem, Anábia? E por que você é uma pessoa de bem? Porque você faz o quê? Coisas boas. João, você é uma pessoa de bem? Sim. Por que você é uma pessoa de bem? Eu aceitei essa bênção para mim. Porque você aceitou essa bênção para você? Agora, como é que somos pessoas de bem e alguém precisou morrer por nós? Porque se de fato fôssemos pessoas de bem, ninguém, absolutamente ninguém, iria precisar morrer por mim. Agora, eu posso dizer que eu me tornei uma pessoa de bem na pessoa que morreu por mim, mas eu não sou uma pessoa de bem. Eu só sou uma pessoa de bem nele. É muito tênue essa linha. Por quê? Porque nós temos a tendência de pensar que somos pessoas de bem por causa do nosso comportamento. Aí a gente volta ao mérito. A gente escorrega facilmente para o lado do mérito. Pois é difícil para nós, o tempo todo, assimilar a verdadeira ideia de que nós
somos totalmente dependentes do que Jesus Cristo fez por nós. Certo, eu sou uma pessoa de bem, mas só consigo ser uma pessoa de bem nele. Tire Jesus e o que sobra em mim e o que sobra em você é pura maldade. Tire Jesus da equação e o que sobra em mim e o que sobra em você é pura falta de caráter. Até o caráter que nós afirmamos ter não é nosso, pois não somos nós mais que vivemos, mas agora é Cristo que vive em mim. E o viver que agora vivo, vivo na fé. Você já tinha pensado por esse prisma? Porque se eu fosse alguém de bem, o texto diz, lá no versículo 6, olha o que é que o texto diz. Romanos 5, verso 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Ele não morreu pelas pessoas de bem. Ele morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, Cristo morreu por nós quando ainda éramos injustos, quando ainda éramos pecadores. E o que é que esse fato ressalta? O fato de Jesus Cristo ter morrido por mim e por você, quando ainda éramos pecadores, o que é que esse fato ressalta? Marcelo. O fato de Jesus Cristo ter morrido por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores, essa verdade, esse fato, ressalta o quê? A incapacidade do homem de salvar a si mesmo. Por meio das obras. Não é possível. Esse fato, ele ressalta a incapacidade humana de salvar a si mesmo. O que mais ele ressalta? No presente tempo, há uma luta constante pela falta do verdadeiro entendimento com relação à graça. Esse fato de Jesus Cristo ter morrido por mim e por você, quando ainda éramos ímpios, ressalta tudo isso que vocês disseram, e eu quero dar a minha contribuição dizendo também que ressalta a força da graça. O poder que a graça tem. Ainda que queiram diminuir, ou ainda que queiram menosprezar esse poder, ainda que queiram pegar outros caminhos teológicos, o poder da graça fica, a força que a graça de Deus tem, essa força fica ressaltada no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 8. Quando ainda éramos inimigos de Deus, quando nós merecíamos o castigo, Cristo, diz o texto, que Cristo, verso 8, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não diminua na sua vida, nem na vida de quem quer que seja, não diminua a força, não diminua o poder que a graça tem. Não diminua em nenhum centímetro o favor de Deus. É um favor incomparável. É um favor que em muitos momentos, até para nós que já fomos alcançados por esse favor, a gente entra em crise. Tamanha é a força da graça em mim, em você
você e em qualquer outra pessoa que pela fé em Jesus Cristo se achega a Deus. Isso é lindo. A graça de Deus, ela é perfeita. É só Deus para ter uma ideia como essa. Só Deus, sendo Deus como Deus é, para agir em favor daqueles e daquelas que deram as costas a Ele. Deus prova seu amor. É incomparável. Não tem como, a profundidade do amor de Deus é um oceano de uma profundidade que quanto mais você mergulha, quanto mais você se aproxima, quanto mais você conhece, você deseja conhecê-lo e não esgota em conhecê-lo. Amém ou não amém? Então, Jesus morreu pelos ímpios. Jesus morreu por aqueles que optaram em viver independentemente de Deus. Veja que coisa linda. Eu faço a opção, é opção minha. Eu fiz a opção, em Adão, eu fiz a opção de viver independente de Deus. Eu dei as costas para Deus. Eu virei as costas para Deus. Eu disse, Deus, eu não te quero mais. Deus, na minha lista de valores, você não é o primeiro. Jesus morreu pelos ímpios. Os ímpios são aqueles que disseram, a vida é minha. Pai, me dá o que é meu e estou indo embora. Justamente por esses, vamos usar uma linguagem mais simples, Jesus morreu pelos traíras. Diferentemente do pensamento humano, porque o pensamento humano diz ao contrário, o pensamento humano diz que o traíra, o que é que ele merece? Ele merece o quê? O traíra, ele merece o quê? Castigo. O traíra, o que é que ele merece? Uma vez que ele virou as costas para mim, eu também vou virar as costas para ele, mas a graça não faz isso. Jesus Cristo morreu pelos ímpios, Jesus Cristo morreu pelos traíras, Jesus Cristo morreu pelas pessoas que não eram pessoas de bem. Então Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo morreu por você. O texto é claro quando ele diz que foi pelos ímpios. Foi por aqueles que disseram, olha, eu vou bancar a minha existência. Aí Deus, provando que é um Deus de amor, Ele faz pelo ser humano aquilo que nem mesmo o ser humano pode fazer por si. Só que o ímpio, ele é tolo. O ímpio, ele tem dificuldade de cognição. O ímpio, ele tem a visão embaçada. O ímpio, ele tem a sua audição comprometida. E por ser assim, Deus sabe que qualquer ser humano, Deus sabe, o ser humano na maioria das vezes é que não sabe. Ele só passa a saber quando o Espírito Santo o convence.
Mas até que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo, o que é que o ser humano ele entende? Ele entende que ele pode fazer algo por si. A única coisa que eu posso fazer por mim é aplicar fé, é fazer uma entrega de vida, é colocar minha vida nas mãos daquele que realmente pode fazer por mim, que fez por mim e que continua fazendo por mim. Amém ou não amém? Então o Senhor nos justificou, diz o texto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quais são os frutos da nossa justificação? O que foi que eu ganhei? O que foi que frutificou em minha vida, uma vez justificado? O que é que o texto diz? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, qual é o primeiro fruto da justificação? Paz com Deus. E essa paz, que excede todo o entendimento, ela é consequência. Por que eu passo a ter paz? Eu estava em guerra com Deus. Eu estava em litígio com Deus. E aí, pela fé, eu fui justificado. E uma vez justificado, essa justificação gerou em mim, gerou em nós um fruto. E não só um fruto, mais que um fruto. Mas o primeiro fruto da justificação é paz com Deus. E essa paz, ela é consequência de quê? Do perdão recebido. Uma vez perdoado por Deus, presta atenção, gente, o perdão de Deus é tudo que a gente precisa. A compreensão de Deus, a compreensão divina, é tudo que nós necessitamos. A paz com Deus, ela é fruto, ela é resultado, é como consequência do perdão que eu recebi. Gente, nós éramos inimigos de Deus, Deus nos perdoou, Deus nos alcançou, Deus nos procurou. Não temos como não viver em paz, a não ser que estejamos seguindo outra pessoa. Eu estou em paz com Deus. Como assim? Eu estou em paz com Deus, porque Ele me perdoou. Eu estou em paz com Deus, porque quando Ele me perdoou, isso é sinônimo, significa que o meu passado já ficou para trás. E muitas pessoas não têm paz com Deus, porque elas estão presas onde? Elas estão sempre visitando o passado, e na visitação ao passado, elas retroalimentam o quê? A culpa. Justificados pela fé, o texto é bem claro, temos paz com quem? Com Deus. Mas não só isso. Olha o que o texto continua dizendo. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos o quê? Olha o outro fruto. Estamos firmes. Firmes onde? Firmes onde? Na graça. Perdão, tempo passado. Firmes na graça, tempo presente. Olha o que a justificação pela fé
vai gerando em nós uma paz. Por isso que Jesus diz, uma paz que excede todo entendimento. Não vou lá dou como o mundo a dar, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É a respeito dessa paz que Jesus já estava falando. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vou quebrar, eu vou destruir a inimizade que existe entre vocês e o meu Pai. E quando essa inimizade for quebrada, vocês terão paz. Não é a ausência de luta. É um estado permanente. Independentemente do que está acontecendo à nossa volta. Pois quem um dia foi perdoado, não esquece do perdão que recebeu. Não esquece. E por ter sido perdoado das piores atrocidades cometidas, tem paz com Deus. Mas não só paz, agora está firme. E está firme no favor de Deus. Não está firme em outra coisa. Perceba que você não se firma nos dons que Deus te dá. E eles são importantes. Eles são necessários. Mas você não pode estar no tempo presente, você não pode se firmar na unção que você carrega. Quem se firma em outra coisa que não seja no favor de Deus, vai dar B.O. E eu quero dizer isso aqui, não é, e nós somos uma comunidade que crê nos dons e que opera nos dons, mas mesmo sendo uma comunidade que crê nos dons e que opera nos dons, nós não nos firmamos na unção que a gente carrega e não nos firmamos nos dons que Ele já nos acrescentou e vai continuar nos acrescentando. Principalmente na vida daqueles que estão firmados exclusivamente no favor de Deus. É graça, é favor. Glória a Deus, aleluias. Que bom que aconteceu, mas não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, é pura graça. Estamos firmados no seu favor, não éramos pessoas de bem, e se hoje somos por causa do seu favor, e não é por causa da minha conduta moral, ainda que eu entenda que a conduta moral tem que fazer parte, mas eu não estou firmado na minha conduta moral. A minha conduta moral correta é fruto da minha firmeza no teu favor. Eu estou na tua graça. E às vezes, Senhor, nem entendo porque consigo, e só consigo por causa do teu favor. Justificados pela fé, nós nos firmamos, diz o texto, na graça. Ou não é isso que o texto está dizendo? Vamos lá. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Perdão passado. Firmes na graça presente. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, futuro. Os frutos da justificação, passado, presente e futuro. Nós nos alegramos na esperança da glória. Há uma glória reservada. Existem coisas maiores que estão preparadas para nós. E justamente nessas coisas que o Senhor preparou para nós, nos alegramos.
Pois a Bíblia diz que se nós cremos em Cristo só para esta vida, nós somos o quê? Então nós, justificados pela fé, a gente resolveu a questão do passado. Justificados pela fé, a gente resolve as neuras do presente. E justificados pela fé, a gente tem garantia de um futuro. Futuro esse que para nós já nos alegramos. Ele não precisa acontecer aqui e agora para que a gente se alegre. A gente já se alegra. E por que a gente já se alegra? Porque é fruto da justificação que a gente recebeu pela fé. Amém ou não amém? Então, querido, presta atenção. Isso são coisas muito profundas. Mas por que muito cristão não se aprofunda nesses diálogos? Porque esse tipo de diálogo é libertador. Os cristãos, eles estão querendo se aprofundar em tretas teológicas. Onde tem uma treta, o crente quer estar no meio para poder. Então, o diálogo simples, mas que é libertador, o diálogo simples, mas que nos leva para um nível de profundidade, o cristão não está interessado, ele está interessado no tempo presente em tretas. Você pode observar nas redes sociais, o que mais dá ibope nas redes sociais são as tretas. Onde houver uma treta, tem uma curtida. Onde houver uma treta, tem um comentário. Onde houver uma treta, viraliza. Mas se você coloca um fundamento poderoso, mas que se apresenta de forma simples, não desperta nessa geração a devida curiosidade. E por que não desperta? Porque não é treta. Nós estamos inseridos na geração da treta. E quanto mais a gente vai em busca das tretas, a gente deixa de viver o simples. E não vivendo o simples, sem perceber, a gente vai mais uma vez dando as costas para o Criador. Não existe nada igual, não existe nada semelhante em saber que Cristo morreu pelo ímpio, que Cristo morreu pelo pecador, que Cristo nos perdoou. Não há nada mais libertador e mais profundo de saber que eu estou firmado no favor de Deus. Eu não estou firmado na frequência do culto. Eu frequento o culto como fruto da minha firmeza no favor de Deus. Não é porque Deus vai me punir, não. É porque eu sou tão grato a esse favor. Que é o favor de Deus que me impulsiona. É o favor de Deus que me leva a servi-lo. É o que Deus já fez por mim quando eu não tinha condições nenhuma de fazer por mim. É esse favor. E é a esperança que temos nele. E vamos nos gloriar nessa esperança. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas aí o texto também diz que somos justificados pela fé. E a justificação pela fé produz esses frutos, mas também produz um outro tipo de fruto. Verso 3, aí diz o que aí? Não só isso, mas também nos gloriamos em quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança.
nos alegramos. Olha, a justificação pela fé gera uma alegria na tribulação. Quem é justificado pela fé, a tribulação não alcança a alegria que existe na vida desse ser humano que foi justificado. Na pessoa justificada pela fé, a pessoa justificada pela fé, irmãos, ela já é completa. O que a pessoa mais precisava, ela já alcançou. Por isso que a tribulação não é um motivo de tristeza. Pois o que poderia gerar tristeza na vida daquele que foi justificado pela fé, seria o quê? Voltar para o estágio da inimizade com Deus. Como isso não é mais possível, então nada, absolutamente mais nada. A única coisa que poderia roubar a alegria é dizer, olha, você voltou ao estágio inicial. Você está separado de Deus. Uma vez que nós não estamos separados de Deus, é o ponto... É porque o Evangelho, as religiões foram corrompendo tanto o Evangelho, que o cristão do século XXI, ele está sempre sentindo falta de alguma coisa. E por sempre estar sentindo falta de alguma coisa, ele não consegue se alegrar na tribulação. Porque a tribulação, para ele, é sinônimo de que está faltando alguma coisa. Nós precisamos colocar os nossos pés e firmar os nossos pés no favor de Deus. Com esses pés firmados no favor de Deus, nos vem um entendimento divino de que não nos falta absolutamente mais nada. Tudo o que nos acontece agora é bônus. O verdadeiro presente a gente já recebeu. Por isso que o justificado pela fé, ele carrega em sua vida esses frutos, incluindo alegria no tempo da tribulação. Agora, que tribulações são essas? Quais são as tribulações? Para que no meio delas a gente se alegre. E agora uma coisa interessante, não é uma questão de suportar a tribulação. Porque o texto diz que não é para que a gente suporte. Vamos ver o texto? Versículo 3, é isso? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Porque a ideia aqui, quando vem uma tribulação, a gente pensa logo em suportar a tribulação. E o texto não nos ensina a suportar a tribulação. O texto nos orienta no lugar do verbo suportar, que não aparece aí. O texto fala sobre a alegria na tribulação. Não pense em suportá-la, pense em se alegrar na tribulação. Porque se você pensar em suportar, você vai perder a melhor parte da tribulação. Qual é? Gente, olha que loucura. Existe, então, a boa parte na tribulação?
Existe. É o fato de você e eu, de nós, nos alegrarmos na tribulação. Agora, que tribulações são essas? A gente não precisa ficar aguardando a tribulação escatológica, não. A gente já precisa se alegrar na tribulação do tempo presente. Porque você escolha viver o Evangelho de forma pura. Agora, me diga, viver o Evangelho como o Evangelho é, em meio a uma sociedade hostil, como é a sociedade atual, o que é que vai sobrar para quem vive o Evangelho como o Evangelho é? Tribulação, perseguição, desdém, rejeição. Então, se tudo isso nos acontece como fruto da justificação pela fé, uma vez justificado pela fé, eu agora vivo o puro Evangelho, eu vou receber, também por causa da justificação pela fé, uma alegria incomparável na tribulação. Agora, por que eu vou me alegrar na tribulação? Por quê? Não é a tribulação pela tribulação. O que é que a tribulação gera? Ela gera o quê? Perseverança. Ela só gera perseverança? Vamos ler o texto? Vamos lá. Perseverança, pode ler alto. A perseverança produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado? Esperança. A tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz esperança. A tribulação produz. E a tribulação produz coisa boa. Uma vez que ela produz coisa boa, eu preciso me alegrar na tribulação. A tribulação que a Bíblia está nos mostrando aqui, ela não produz coisa ruim. Então, por que me entristecer na tribulação? Se a produção da tribulação vai gerar um benefício em minha vida. Nós precisamos entender que o melhor caminho, se não o único caminho para a glória, é a tribulação. Nós precisamos ser atribulados por todos os lados. Pois uma vez atribulados por todos os lados, isso vai gerar em nós alegria. E se estamos sendo atribulados, vem coisa boa. A primeira coisa boa que eu entendo, se eu estou na tribulação, a tribulação é um caminho que me conduz à glória. Ou Cristo foi glorificado sem tribulação? Ou Cristo foi ressuscitado sem tribulação? Antes ele foi o quê? Atribulado. Antes ele foi o quê? Crucificado. Então, a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. Então, nosso exemplo é Jesus Cristo. O meu exemplo é Cristo. Eu não posso ser diferente
de Cristo. A não ser que o meu Cristo não seja o Cristo do Evangelho. A não ser que o meu Cristo seja o Cristo da prosperidade. Seja o Cristo do Evangelho da prosperidade. Aí o Cristo do Evangelho da prosperidade não suporta, não passa e não aceita a tribulação. Por isso que os seguidores do Cristo do Evangelho da prosperidade rejeitam a tribulação, não suportam e nem tampouco se alegram na tribulação. Pois nós devemos ser semelhantes a Jesus. E nós não podemos ser semelhantes a Jesus, ao Jesus do Evangelho, apenas em algumas áreas. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus em todas as áreas. Jesus, para alcançar a glória, enquanto homem, para alcançar a glória, ele teve que trilhar o caminho da tribulação. E trilhou o caminho da tribulação justamente por viver fielmente o Evangelho. Viveu perseguido pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus. Por que tamanha perseguição em cima de Jesus? Por causa do seu pecado? Não, muito pelo contrário, nele não havia pecado. Mas nele existia a prática da verdadeira cultura do céu. E praticar a verdadeira cultura do céu gera tribulação. Mas é o único caminho que temos para acessar a glória. Por isso devemos nos alegrar na tribulação. Se a tribulação é porque você está vivendo o puro Evangelho, se você está sendo perseguido porque você está vivendo como Jesus, você não deve suportar, você não deve se entristecer, você tem que se alegrar. Você tem que se alegrar. Por quê? Ela produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado. Então veja, a tribulação, ela nos leva ao amadurecimento. Perseverança, caráter aprovado. Por isso que todas as vezes que eu estou em meio a uma tribulação, eu preciso me alegrar. Primeiro porque eu estou sendo conduzido por um caminho que vai me levar à glória. E nesse caminho que está me conduzindo à glória, eu estou me tornando alguém maduro. Maturidade. Eu vejo as pessoas falando sobre maturidade e aí às vezes eu digo assim, perdoa-lhes, Senhor, pois eles não sabem o que estão pensando e dizendo, ou o que eles estão almejando. Pois se você almeja maturidade, certamente você vai ter que se alegrar na tribulação. Pois é na tribulação que o nosso caráter está sendo forjado. Perseverança, caráter aprovado. Agora, eu só alcanço maturidade na tribulação quando eu respondo à tribulação como Cristo respondeu. Agora, se na tribulação eu fico murmurando, se na tribulação eu não me alegro, se na tribulação eu penso em qualquer outra coisa, menos em celebrar o tempo da tribulação, a maturidade não me alcança. A maturidade me alcança no tempo da tribulação
se eu encaro a tribulação como Jesus encarou. Então, queridos, ser igual a Jesus é a nossa meta. Ser igual a Jesus é o que deve queimar dentro da gente. Ser semelhante a Jesus é o que cada cristão deveria dizer assim, é o que eu quero. Ser como Ele, agir como Ele, proceder como Ele, especialmente no tempo da tribulação. Amém ou não amém? Agora, também na tribulação, por que eu devo me alegrar na tribulação? Porque na tribulação, é justamente na tribulação que a gente vê o cuidado de Deus. Não é no tempo de bonança que você se sente assim, cuidado por Deus. Ainda que no tempo de bonança é Deus que está cuidando. Mas a gente só para se perceber cuidado por Deus na tribulação. Porque a gente olha assim e diz, meu Deus, nesse tempo, se não fosse o Senhor, se não fosse o seu amor, eu não estaria de pé. Meu Deus, justamente na tribulação, nos piores dias da minha existência, foi que eu experimentei do teu amor, do teu cuidado, da tua bondade. Nas minhas piores crises existenciais, foi quando eu pude perceber que estava no seu colo. Nas piores neuroses da minha vida, quando parecia que tudo estava perdido, quando parecia que eu não iria alcançar, quando todos zombaram de mim, quando eu pensei que por causa do amor ao Senhor, quando eu pensei que por causa do amor ao Senhor, eu estava só, eu não me senti só. Porque quando a gente está cercado de gente, a gente não percebe nos detalhes o cuidado e a presença de Deus. Mas quando a gente está nos nossos piores dias, imagina, naquele dia, por causa da obediência a Jesus, naquele dia, você perdeu o emprego, desabou. Então é nesses piores momentos, por causa do amor a Jesus, que você sente esse amor, você sente esse cuidado. Você sente o Senhor te carregando. Por isso devemos nos alegrar na tribulação. Justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa paz nos faz transitar em todo e qualquer cenário, seja ele de bonança e principalmente se o cenário é de tribulação. Pois eu sei que nos meus piores dias eu estou crescendo. Não é motivo para ficar triste, é motivo para se alegrar. E só consegue se alegrar na tribulação quem de fato está em Deus. Frequentador de culto não consegue se alegrar na tribulação, pois o frequentador de culto nada mais é do que aquele irmão ou aquela irmã que só chega no culto para querer tirar alguma coisa de Jesus. E quando não consegue tirar nada de Jesus, Jesus não serve.
Pois o frequentador de culto não está afim de um relacionamento. O frequentador de culto, ele está buscando dar o golpe do baú para pegar alguma coisa de Jesus. Esses, quando vêm as intempéries, não conseguem suportar. E a ideia não é suportar, a ideia é se alegrar. Se não consegue suportar, nem tampouco se alegrar. Começa a maldizer o tempo da tribulação. E o tempo da tribulação não é um tempo para maldizer. O tempo da tribulação é um tempo para se alegrar. Ai, que loucura essa palavra. Em pleno século XXI, essa palavra é uma loucura. Pois a bênção está em se alegrar no tempo da tribulação. Pois estou crescendo. Cristo está sendo formado em mim. Aleluias. Eu estou me tornando semelhante ao meu mestre. Oh, glória! Essa é a bênção. A bênção é essa, ser semelhante a Jesus. Estão dizendo por aí que a bênção são os bônus que a gente recebe no caminho, na jornada. Não, ali são mimos de Deus. Não confunda os mimos de Deus com a principal bênção, que é ser semelhante ao Filho dele. Então vamos nos alegrar na tribulação. Amém ou não amém? Amém. Aleluias. Verso 5. Verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluias. Qual é o fundamento da nossa esperança? Qual é o fundamento da nossa esperança? Verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Qual é o fundamento da nossa esperança? Por que a esperança nunca vai nos decepcionar? Hein, João? Hein, Jocélia? Qual é o fundamento da nossa esperança? Hein, Franklin? A nossa esperança está nele, em Deus. A nossa esperança está em Deus. Amém. Hein, Marcelo? Completa. Qual é o fundamento da nossa esperança? Por que a esperança nunca vai nos decepcionar? E a esperança não nos decepciona. Por que eu tenho a certeza de que a esperança não me decepciona? Ela é boa, perfeita e agradável. A minha esperança está fundamentada, está colocada sobre o quê? Sobre o amor. Mas não é qualquer amor. É o amor daquele que mesmo quando eu era ímpio, morreu por mim. Um amor não é um amor por alguém que era certinho. Então, a minha esperança, ela está fundamentada. Por que ela nunca vai me decepcionar? Porque Deus nunca vai desistir de você. Amém. Eu posso desistir de Deus.
Você pode desistir de Deus, a humanidade pode desistir de Deus, mas Deus nunca vai desistir da humanidade, Deus nunca vai desistir das pessoas. Por isso que a minha esperança está fundamentada nesse amor. Por isso que Paulo está dizendo aos romanos, a esperança não nos decepciona. E Paulo tinha autoridade para dizer isso, pois Paulo sabia quem ele foi e agora quem ele é por causa desse amor, de um amor que não desistiu dele. Alguém que matou filhos de Deus. Alguém que perseguiu filhos de Deus, mas ainda assim, o amor desse Deus, que é Pai de Jesus Cristo, não desistiu do apóstolo, não desistiu de mim, não desistiu de você e não desiste. Não desiste. Então, eu posso ter certeza, e a minha certeza é porque a esperança, ela está fundamentada no amor de Deus. Amor esse que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a esperança. Verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Quando éramos inimigos de Deus. Olha que coisa linda. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. E não só mediante a morte, mas também, diz o texto, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, morte e vida. Morte e vida, quando éramos inimigos. O que é que isso significa? Quando éramos inimigos. A gente já viu isso aqui. Porque nos posicionamos, o que nos levou à posição de inimigos de Deus? Quem lembra? Porque não tínhamos acesso a Ele. Não tínhamos acesso a Ele? O que mais? O pecado. Qual o pecado? O de Adão. E qual foi o pecado de Adão? Desobediência. Qual desobediência? Vamos lembrar? Autossuficiência. A nossa guerra para com Deus, a nossa guerra contra Deus, foi a nossa infantilidade de não querer realizar o nosso papel. Nós somos criaturas ou nós somos o Criador? Vou perguntar novamente. Somos criaturas ou somos o Criador? Aí a guerra começou. Em Adão. O pecado de Adão
que é o pecado da raça humana, é não querer exercer o seu papel. É aí a gente quis exercer o papel do Criador. É aí a gente entrou nesse lugar de autossuficiência. E é bom a gente observar no texto que quando ele decide nos livrar da sua ira, nós estávamos na ilusão, nós estávamos vivendo a ilusão da autossuficiência. Nós estávamos vivendo a ilusão de bancar a própria existência. Não é que a gente já tinha se arrependido. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Éramos inimigos de Deus. É bom a gente deixar bem claro essa verdade. O texto diz, o verso 10, olha o que, vamos ler novamente, o verso 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele. O próprio Deus nos reconciliou com Ele, pois nós estávamos à toa, acreditando que podíamos bancar a existência. E como foi bem colocado aqui, para que Ele não viesse com a sua ira, por meio da morte de Jesus, Ele nos reconciliou com Ele. Agora o texto diz que não só por meio da morte, mas também por meio da vida. Morte e vida. Consegue entender? Uma ilusão, e muitas das vezes é uma ilusão que nos persegue até os dias de hoje. Essa é a nossa guerra constante. Essa é a guerra da humanidade para com Deus. É a criatura não querendo aceitar o seu lugar de criatura, porque as guerras acontecem justamente porque a gente não quer aceitar determinadas coisas. Quando a gente entra em guerra com o irmão, a gente entra em guerra com o irmão por quê? Porque a gente não aceita o nosso lugar nessa relação, o nosso lugar de que ele é superior a mim. Veja que a guerra acontece porque a gente está sempre numa birra para não aceitar o que Deus estabeleceu. Quando eu estou em guerra com Felipe, quando eu estou em guerra com Marcelo, quando eu estou em guerra com Luzinete, quando eu estou em guerra com Gabi, com Efraim, com João, eu entrei em guerra com você porque eu não quero aceitar o meu lugar. E qual é o meu lugar nessa relação? Considere o outro superior. Se o outro é meu superior, eu não vou querer guerrear contra o meu superior. Se o outro é meu superior, eu sirvo a ele. Como é? Se o outro é meu superior, eu sirvo a ele. Sim, mas a gente não quer, desde o Éden, a gente não quer o nosso lugar, a gente quer o lugar do outro. Criatura querendo o lugar do Criador. Começou no Éden. Éramos inimigos. E a nossa inimizade consistia nesse fato. Em qual fato? Eu posso viver sem ti. É aquela ideia. Você pega uma lagartixa e aí, não sei se você já tiver o privilégio de observar quando ela perde o rabo. Não sei se você já teve esse privilégio de observar. Continua se mexendo.
Por que que o rabo continua se mexendo? Desconectado do corpo. Porque ainda existe ali resíduo de vida do corpo. Só que aquele resíduo não vai durar muito. Por que não vai durar muito? Porque está desconectado da fonte. Só que o tempo que ele está ali se debatendo gera a falsa sensação de que você pode se bancar. Só que a Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o entendimento, as pessoas não vão compreender que desconectada da fonte. Por quê? Porque há um resíduo, foi Deus quem criou, e aquele resíduo de vida tem um tempo limitado, até que se reconcilie. Consegue entender? Fica a falsa sensação de que temos vida. Temos, mas é vida residual. Tem que plugar, tem que conectar na fonte. Para que realmente... Essa é a grande questão. A gente se tornou inimigo de Deus justamente por conta disso. Consegue entender? Então, o ser humano, todo ser humano, ele precisa ser desmamado da ilusão de ficar sobre os próprios pés. É uma ilusão você acreditar que consegue caminhar com as próprias pernas. E desmamar o ser humano dessa ilusão, irmão, aí só o Espírito Santo. Pois nós vivemos sob uma ilusão de que nos sustentamos, que podemos nos manter. E esse desmame, querido, é muito mais difícil do que desmamar um recém-nascido que já chegou o tempo do desmame. E quem já viveu o processo de desmamar uma criança não é fácil. Agora imagina desmamar um monte de adultos da ilusão de que eles podem ficar sobre os próprios pés. É como, eu não lembro agora de quem é essa frase, mas é como aquela ideia que você tem do ídolo. A ideia de perfeição que você tem do ídolo, você tem porque você está longe dele. Se você se aproximar de qualquer ídolo, você vai perceber que os pés do ídolo é de barro. A gente vive dominado pela ilusão. E nós, quando éramos inimigos, o mais lindo é que Deus nos amou. Esse é o amor de Deus. Esse é o genuíno amor de Deus. Então, verso 11. Vamos terminar? Verso 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora o quê? A reconciliação. Eu separei aqui uma última pergunta. Quero fazer essa última pergunta, se possível, se você puder responder. Você se orgulha do seu relacionamento com Deus?
por que você não se orgulha do seu relacionamento com Deus? E por que você se orgulha? Por que você não se orgulha do seu relacionamento com Deus? A necessidade que eu sinto, a necessidade constante que eu tenho, de que é sempre insuficiente, e eu tenho a necessidade de sempre pensar na reconciliação. Olha, o que Jesus fez é tanto. Quando a gente pensa assim, porque a outra forma que vocês estão pensando é porque vocês e eu, nós queremos basear o nosso relacionamento na lei. Por isso que a gente sempre diz assim, eu não me orgulho do relacionamento que eu tenho com Deus. Você deve se orgulhar. Porque o homem caiu justamente por não perceber a necessidade. E se todos os dias eu me percebo necessitado e incapaz de, eu devo me orgulhar desse relacionamento. Porque esse é o relacionamento correto. O contrário é autossuficiência. Aí o relacionamento está equivocado. Não é um relacionamento baseado na lei, gente. É um relacionamento baseado no favor. Agora a gente vai precisar mastigar esse entendimento. Pois eu me orgulho do meu relacionamento porque justamente é isso. Eu estou sempre precisando dele. Eu não posso, em momento nenhum, me desconectar dele. É sempre insuficiente, porque o que ele faz por mim, eu não consigo pagar. Pronto, eu estou no relacionamento correto. Eu tenho que me orgulhar desse relacionamento. A gente se sente necessitado e necessitados diários. Esse relacionamento é um relacionamento do qual eu devo sentir orgulho. Porque quando a gente fala do relacionamento, a gente quer colocar no pacote, e não é que a gente não coloque no pacote, a gente quer colocar no pacote as práticas, vida devocional, leitura da Bíblia, aí a gente vê o quanto está em falta isso no relacionamento. Aí a gente não se orgulha, claro. Porque a gente pensa nas nossas práticas. Mas o relacionamento correto, do qual eu devo me orgulhar, é entender o que ele fez por mim e eu me sinto sempre necessitado e devedor. A tendência de virar as costas para Deus é quase zero. Porque eu estou me relacionando com Ele como criatura. Como filho amado e não como pai. Como servo e não como senhor. Eu me orgulho do relacionamento que eu tenho com Deus. Eu me orgulho. Mesmo em meio à minha incapacidade de pagar. Eu me sinto diariamente necessitado do favor de Deus. E por isso eu me orgulho. E eu não quero perder isso no caminho. E nós não podemos perder essa verdade de que somos carentes e que não temos como pagar. Deus prova seu amor. Ele é bom. E glória a Ele por tão grande amor. Amém?